Hoje nós vamos falar mal do Ezequiel Gomes. Eu sou Ezequiel Gomes e você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje finalmente chegou o dia em que este pecador que vos fala não vai se concentrar em falar mal de ninguém, a não ser dele mesmo. Eu vou fazer um exercício de autoanálise em relação a defeitos e pecados do Ezequiel Gomes e de mais ninguém, tais quais esses meus defeitos e pecados, imaginários ou reais, são percebidos na comunidade que acompanha o trabalho do Ezequiel Gomes nas redes sociais, especialmente aí, pessoal que me segue no Facebook, que me segue no YouTube, que são os principais canais aí que eu uso para colocar aí algumas questões do meu pensamento, da minha história, do meu trabalho, especialmente voltado, né, para as questões teológicas, adventistas, que tem a ver também com a organização adventista. E eu não vou fazer assim uma introdução grande em relação à minha trajetória, até porque a maioria de quem vai estar assistindo esse vídeo já conhece um pouco da minha trajetória, mas também eu preciso contextualizar um pouquinho para, quem sabe, alguém que está conhecendo o trabalho do Ezequiel através desse vídeo se situar minimamente, né, no que a gente vai aqui dizer. Então, quem é o Ezequiel Gomes? O Ezequiel Gomes é um ex-pastor adventista do sétimo dia, que tem uma experiência sui generis, né, singular dentro do adventismo, e por um lado, eu não atuo mais no ministério adventista, inclusive eu sou visto como um crítico, né, da organização adventista e tudo mais. Por um outro lado, eu ainda sou membro da igreja adventista e também, né, sou líder dentro da minha esfera de influência e tenho alguns trabalhos nos quais a gente vai lá e representa a igreja adventista do sétimo dia em debates, discussões, estudos de teologia, escreve livros e tal, um monte de coisa. E aí fica um pouco assim, né, dessa dubiedade na mente de algumas pessoas, né? O Ezequiel é a favor do adventismo, é contra o adventismo, e aí tem um monte de polêmicas a respeito do Ezequiel Gomes por causa disso. E essas polêmicas, elas, mais cedo ou mais tarde, vão se concentrar naquilo que são defeitos e pecados do Ezequiel, sejam esses defeitos e pecados reais ou imaginários, né, que se atribuem ao Ezequiel sem que o Ezequiel os tenha de fato e de verdade. E a gente vai trabalhar um pouco essas questões. Outra coisa importante para vocês entenderem sobre o que a gente vai conversar aqui hoje é basicamente o seguinte: quem são as pessoas que apontam defeitos e pecados no Ezequiel? E basicamente são as pessoas que conhecem algo da pessoa e da história do Ezequiel e que se sentem conectados a esta pessoa ou a essa história que o Ezequiel tem e que percebem, né, dentro da sua própria experiência de vida e tudo mais, que o Ezequiel é uma pessoa errada e ruim em múltiplas direções, tá? Então, às vezes, o que acontece? São pessoas assim da minha família ou da minha convivência, seja no passado ou no presente, mesmo amigos, etc e tal, que conhecem o Ezequiel. E aí, naturalmente, quem me conhece como um ser humano real sabe que eu tenho defeitos e pecados como qualquer ser humano real. Então essas pessoas que me conhecem podem apontar defeitos e pecados no Ezequiel, como é absolutamente natural. Tá bom? Entretanto, além das pessoas assim que me conhecem mais pessoalmente, existe um grupo de pessoas que conhece o Ezequiel unicamente assim do universo online, né? Como se o Ezequiel fosse meramente aí esse conjunto de pixels que aparece na tela do seu computador, do seu celular, da sua televisão e blá blá blá. E essas pessoas, geralmente, são pessoas que têm algum tipo de interesse na igreja adventista do sétimo dia, seja esse interesse positivo ou negativo. Por exemplo, pessoas que realmente são adventistas e gostam da igreja adventista e blá blá blá, e aí tomam conhecimento da existência do Ezequiel, da história do Ezequiel, dos desafios que o Ezequiel propõe ao adventismo do sétimo dia, ou também são pessoas que não gostam da igreja adventista do sétimo dia e acabam tomando consciência
da existência do Ezequiel, da história do Ezequiel e dos desafios que o Ezequiel propõe aos críticos da fé adventista, né? Porque aí o Ezequiel vai debater com eles, vai questionar, vai defender a teologia da igreja adventista, contrariamente aí a teologias de outras igrejas e tal, e não sei o quê. Então o universo de pessoas que enxergam defeitos e pecados no Ezequiel também tem que ver um pouco com isso, né? São adventistas ou anti-adventistas que de alguma maneira reagem aí às coisas que o Ezequiel produz e que, né, naturalmente, no caso do vídeo que eu estou fazendo hoje, tem uma visão crítica a respeito do Ezequiel. Bom, legal, acho que essa introdução está suficiente para a gente avançar. Então, o que acontece? Eu, Ezequiel Gomes, sou uma pessoa que tem muito pensamento crítico, né? Um pensamento crítico muito aguçado, muito desenvolvido e muito nítido, né? Na forma como o Ezequiel argumenta, na forma como o Ezequiel pensa, na forma como o Ezequiel usa a retórica e etc. e tal. E, inclusive, nesse aspecto, deixa eu contar para vocês uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo algumas semanas atrás. Acho que umas 5, 6 semanas atrás, a minha mãe fez um comentário que eu achei assim extraordinário. A gente estava conversando assim sobre várias coisas e tal, essas polêmicas, né, nas quais eu sou envolvido na igreja e tudo mais, e etc. E ela falou assim, né, olha que interessante, quem não te conhece acha que você se tornou assim essa pessoa de pensamento crítico porque você foi excluído da obra, né? Mal elas sabem que você sempre foi assim a vida inteira. E esse comentário da minha mãe, ele acho que pode ilustrar um ponto de partida importante para vocês entenderem. Quando eu tinha, acho que 12 para 13 anos de idade, eu me mudei de São Paulo, capital, para Cuiabá, no Mato Grosso. Porque meu pai passou num concurso lá, e aí a gente voltou a se conectar um pouco. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. Então, quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu fui morar com meu pai. Até então eu morava com a minha mãe, e fui morar lá em Cuiabá, e etc., e o meu pai me colocou numa escola em Cuiabá que chamava Pequeno Príncipe, que era uma escola bem interessante, assim, que tinha uma ideologia voltada mais para o trabalho do educador francês Piaget, escola construtivista, e um monte de coisa, assim, e no meio das questões, assim, dos estudos, dos conteúdos e tudo mais, essa escola, ela tinha um pouco, assim, dessas coisas de traçar, assim, um pouco do perfil psicológico dos alunos e trabalhar um pouco com a família, né? E tinha um pouco dessas discussões assim na escola, né? Então a gente fazia assim alguns testes, nada super profundo e profissional, mas assim para enquadrar mais ou menos assim como que cada um como que cada um se sente, como que cada um se posiciona dentro da escola, como que os alunos percebem uns aos outros, né? Tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos, etc. Então eu já fazia acho que 1 ano, 2 anos que eu estudava nessa escola. E a gente fez uma dinâmica de grupo na sala na qual eu participava, e aí foram cada um comentar um a respeito dos outros, né? E aí as pessoas foram fazer os comentários delas a respeito do Ezequiel. E, dentre outras coisas, uma das coisas que foi unânime entre os meus colegas de classe quando eu estava lá no primeiro grau, acho que 7ª série, 8ª série, uma coisa assim, era que o Ezequiel era uma pessoa com um forte pensamento crítico. E isso é uma coisa muito interessante, assim, né? Porque isso de fato é uma característica que me acompanha desde sempre, em absoluto. Isso faz parte da minha personalidade, isso faz parte da minha natureza e etc e tal. E o pensamento crítico, ele é visto como uma qualidade e como um defeito por pessoas diferentes em circunstâncias diferentes. Quem não tem pensamento crítico é burro, ponto final. Quem tem muito pensamento crítico é doente mental, ponto final. E aí fica um pouco dessa questão, né? E aí? O Ezequiel Gomes. Ele tem muito pensamento crítico, ele é um doente mental, um louco, um psicopata, sei lá, um negócio assim. Ele tem pouco pensamento crítico, é uma pessoa completamente burra e alienada, e acho que é difícil responder que sim a isso. Ou será que o Ezequiel Gomes tem um pensamento crítico mais ou menos nos eixos, equilibrado, né? Nem para menos, nem para demais. Uma forma
normal, assim, equilibrada, etc. e tal. E isso tem que ver com o cerne do que a gente vai discutir a partir daqui. Então, beleza, pensamento crítico é uma coisa, assim, fundamental dentro da minha vida. E em função disso, o Ezequiel Gomes, ele tem, além de qualidades associadas ao pensamento crítico, defeitos e pecados associados, né, ao pensamento crítico. E isso é percebido no contexto religioso, especialmente, de uma forma bastante negativa quando você solta as suas armas de pensamento crítico contra uma determinada comunidade. Isso se torna especialmente complexo se você lança o arsenal do seu pensamento crítico contra a comunidade de fé da qual você faz parte, a qual você pertence. E aí existe todo um mal-estar social em torno, né, de quem assim faz, que muitas vezes faz com que pessoas como eu sejam marginalizadas, perseguidas, excluídas e coisas do tipo, porque os grupos não gostam de conviver com algo ou alguém que os questiona, que os critica, que aponta defeitos e problemas, e etc e tal. E aqui a gente também precisa entender um pouco assim das velhas discussões a respeito de individualismo versus coletivismo, né? O coletivismo é basicamente a ideia de que o grupo tem prioridade sobre a pessoa. Então, se você faz parte de um grupo, por exemplo, você faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que o grupo pensa é mais importante do que o que cada indivíduo pensa. E conquanto isso seja lógico em alguns sentidos, etc e tal, inclusive esse tipo de pensamento traz ideais de democracia e blá blá blá, etc, que são pensamentos mais ou menos assim importantes para as pessoas, antes que elas se aprofundem nesses conceitos e vejam quão ilusórios são esses conceitos, tipo democracia, e etc e tal, mas o fato é que no nível superficial as pessoas se importam muito com isso. E geralmente, dentro da guerra entre individualista e coletivista, o coletivista ganha. Por quê? Porque ele é um grupo. Assim como 5 pessoas dão porrada em uma. É meio que simples assim, entendeu? Se você tem 5 pessoas batendo em uma, por mais forte que o indivíduo seja, mais cedo ou mais tarde ele apanha, porque são 5 contra 1, né? E não tô falando de masturbação aqui, viu? Amigos irmãos da Ellen White aí que adoram a Ellen White. Eu tô brincando aqui, porque tem umas tretas aí sobre Ellen White e masturbação, tá? Pra quem não sabe. Inclusive, esse é um dos pontos de pensamento crítico do Ezequiel Gomes contra o que Ellen White afirmou aí durante a sua vida, né? Mas tudo bem, a gente não precisa avançar em muitos conteúdos muito específicos. Só dando uma alfinetadinha básica para vocês entenderem com quem vocês estão falando. Então, o que acontece? Na briga entre individualismo e coletivismo, o coletivismo geralmente ele tem uma certa tendência a prevalecer nas relações. Então, como o Ezequiel Gomes é um indivíduo de pensamento crítico forte, que critica a sua própria comunidade, além de criticar as comunidades anti-adventistas, então ele atrai um pouco da ira, né, do grupo dentro do adventismo e fora do adventismo. E aí, geralmente, quando isso acontece, o que o grupo faz? Tenta enxergar todo e qualquer defeito no indivíduo para justificar o grupo em si contra aquele indivíduo. Então, por exemplo, adventistas do sétimo dia podem encontrar qualquer e todo defeito possível no Ezequiel Gomes para tentar dizer que todas as críticas que o Ezequiel Gomes faz à Igreja Adventista do sétimo dia são meramente frutos de uma pessoa individual que é problemática, que é magoada, que é errada, que é ruim, que é pecadora, que é usada pelo diabo, que vai para o inferno e blá blá blá. E aí elas não precisam lidar com o cerne das questões, basta reclamar daquele que questiona. Então, basicamente, é para isso que funciona esse tipo de coisa. E vamos pensar, por exemplo, no grupo anti-adventista, que enxerga no Ezequiel Gomes um indivíduo adventista que defende a sua fé.
Então ele também tem que enxergar qualquer tipo de defeito e problema possível no Ezequiel Gomes para dizer o seguinte: tá vendo como o adventismo é errado? Porque, olha, esse Ezequiel Gomes, ele é um coitado, é uma pessoa totalmente doente, totalmente maluca, totalmente incoerente, totalmente confusa, totalmente errada, e blá blá blá, para poder justificar que todas as coisas que o Ezequiel Gomes fala em defesa da fé adventista e contrariamente à fé dos demais cristãos, é tudo bobagem, é tudo heresia, é tudo engano, e você que está tomando conhecimento dos argumentos do Ezequiel não leve nada disso em conta e continue crendo que a alma é imortal, que o domingo é o dia do Senhor, que o adventismo é uma seita herética e ridícula e ponto final, e acabou a discussão. Então, basicamente, o objetivo dos grupos adventistas ou não adventistas na hora de criticar o Ezequiel Gomes tem que ver com isso, que basicamente tem que ver com se defender do criticismo do Ezequiel Gomes, justificarem a si mesmos e devolverem o criticismo do Ezequiel sobre ele mesmo. Então, Ezequiel, você é um homem crítico? Então você é capaz de enxergar defeitos e pecados nas demais igrejas e na sua própria igreja e em várias pessoas aí que você comenta que são hereges e vagabundo visto em motel com puta e não sei o que? É isso? Então é o seguinte, vamos agora tratar dos seus defeitos e dos seus pecados. E se a gente conseguir demonstrar que o Ezequiel tem defeito e tem pecado, a nossa consciência como grupo, sejamos nós adventistas ou anti-adventistas, vai ficar um pouquinho acalmada, porque aí o erro vai poder ser atribuído ao Ezequiel e não a nós e ao nosso maravilhoso grupo. Basicamente é isso que acontece quando a gente trata desse tema, tá? Então agora nós vamos tomar um golinho da nossa limonada para poder começar a entrar nas questões específicas dos defeitos e pecados do Ezequiel Gomes, sejam eles reais ou imaginários. A primeira coisa que eu acho extremamente curiosa quando eu discuto com adventistas ou não adventistas, e eu tenho um pouco desse embate assim, sobre essas coisas, é um pouco assim de uma ideia que tanto adventistas quanto não adventistas às vezes pressupõem, de que o Ezequiel Gomes, como tem essa postura crítica, do pensamento crítico, etc., ele deve pensar que ele é isento de defeitos e pecados e por isso ele tem moral para apontar defeitos e pecados nos outros. E eu acho assim esse pensamento um dos mais lastimáveis que existem na face da terra para você querer falar mal do Ezequiel Gomes. Especialmente porque as minhas discussões, elas são voltadas um pouco mais assim para o mundo evangélico. Eu nunca fiz debate com espírita, eu nunca fiz debate com padre. Aliás, eu até fiz uma vez um programa com um padre e um rabino, mas foi muito ruim numa rádio, tá? Eu nem postei na internet, foi muito ruim aquele programa. E a gente, não teve um debate, a gente só fez uma reflexão sobre a Páscoa. Aí eu era tipo o pastor protestante, eu tinha um rabino e tinha um padre lá naquele programa. Mas eu nunca fiz muitos debates assim, com rabino, com padre, com islâmico e etc. Mas eu já fiz muitos debates com protestantes, com evangélicos. Então o que acontece? Tanto adventistas quanto evangélicos, então, nesse ponto, concordam com a doutrina da depravação total. E eu acho um total absurdo assim que as pessoas não entendam isso no Ezequiel Gomes. O Ezequiel Gomes argumenta sobre a plataforma de que as verdades bíblicas são verdades, as questões bíblicas são verdadeiras. Então a depravação total é uma verdade. Seria impossível o Ezequiel Gomes ter o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de coerência se ele não cresce que ele pessoalmente é uma pessoa totalmente depravada, segundo os termos da palavra de Deus, que implica dizer que o Ezequiel Gomes, por melhor que seja, é ruim. Por mais inteligente que seja, é burro. Por mais obediente que seja a Deus em comparação com outras pessoas, é um pecador desobediente. Por mais que já tenha se santificado em relação a questões de vícios e pecados passados, que não existem mais na vida presente do Ezequiel Gomes, ele ainda é uma pessoa a ser considerada
imunda, imoral, transgressora, equivocada, burra, diabólica, pecadora e errante e errada em muitos pontos. Porque pensar de outra forma teria mais cedo ou mais tarde a implicação de que o Ezequiel não somente não é nada disso, como é tudo o contrário. Então não só o Ezequiel não é burro, mas ele é o suprassumo da inteligência. Ele não é imoral, então ele é o suprassumo da moralidade e da perfeição sem pecado. E eu sou absolutamente inimigo de quem fantasia um ser humano ou uma igreja como um grupo ou um indivíduo sem pecado. E como que eu teria um mínimo do mínimo de coerência e me acharia eu sem defeito e sem pecado? Eu acho incrível assim quando as pessoas vêm com esse papo, né? Até esses dias mesmo que eu fiz alguns vídeos mais críticos, assim, né? E aí depois eu fiz um vídeo me explicando, falando assim como é que eu me sinto, quais são as minhas visões políticas, e que eu sou assim, eu não sou um cara nem de direita nem de esquerda, eu sou um cara libertário, etc. Aí veio um rapaz dizendo assim, né? Ah, agora eu entendi, então você é um libertário que quer ver a igreja perfeita e fica achando defeito em tudo e todos. A pessoa, ela não tem nenhuma noção de com quem que ela está falando, entende? Ela pega uma informação que você fala num vídeo, deduz uma informação que ela tira da cabeça dela, tira do nada, e ela atribui sobre você uma projeção dela mesma. Então ela fica pensando assim, né? Eu acho que eu só poderia falar essas coisas que o Ezequiel fala se eu achasse que a igreja deveria ser perfeita, e já que a igreja não é perfeita, eu preciso demonstrar a minha raiva contra a imperfeição da igreja na internet. A pessoa é uma anta, é uma débil mental. Porque o que acontece? A gente não pode ter só a opção do tipo assim, ou a igreja é absolutamente perfeita, ou ela é o Satanás na face da terra. Não é só 8 ou 80, pessoal. A igreja pode não ser perfeita, mas tem um monte de erro. A igreja pode ser correta em muitas coisas e muitas errada em outras coisas. Então, qualquer pessoa que tem pensamento crítico, que tem um mínimo de coerência, que pretende ter um mínimo de coerência, ela jamais poderia negar esse tipo de coisa quando ela vai discutir esse tipo de questão, entendeu? Então, assim, ó, se o Ezequiel Gomes é uma pessoa de pensamento crítico, isso não é uma verdade só em relação ao que está externo ao Ezequiel, também é o que está interno ao Ezequiel, certo? E se não fosse assim, o Ezequiel Gomes seria o ápice da incoerência. Mas será que é tão difícil perceber que o meu pensamento crítico vai exatamente na direção de que a gente tem que minimizar as nossas incoerências? Como é que eu poderia ter o discurso da minimização das incoerências se eu tivesse a maior incoerência possível, de achar que só os outros têm defeitos e pecados e não eu? Tem que ser muito idiota para não entender isso, gente. Mas, óbvio, a grande verdade é que ninguém se importa com o nível de coerência ou não que o Ezequiel Gomes tem com as suas próprias ideias. O que realmente importa para as pessoas é qual a retórica ela vai poder usar para minimizar o que o Ezequiel diz, para ela justificar a ela mesma e o grupo ao qual ela pertence, seja o grupo adventista ou anti-adventista. Naquilo que o Ezequiel posta um desafio contra esse grupo adventista, naquilo que é os erros da igreja adventista, ou contra o grupo não adventista, naquilo que é as heresias dos grupos não adventistas. É só isso que importa para essas pessoas. E aí, para atingir os seus objetivos, começa o show de horrores. E por que eu falo que é um show de horrores? Porque os meus críticos, e claro, eu não estou falando de um crítico em específico, eu estou falando dos meus críticos de forma ampla, eles não têm nenhuma coerência. Sabe por quê? Porque eles me criticam o tempo todo de coisas contraditórias entre si a partir do mesmo fundamento. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Existem pessoas, adventistas ou não adventistas, que dizem assim que o Ezequiel é muito burro. Ele é muito burro. Ele não consegue ter um pensamento coerente, por isso ele pensa contra a igreja adventista ou ele pensa contra as doutrinas das demais igrejas, que são a verdadeira ortodoxia e a heresia é que é o adventismo. Porque ele é muito burro, cara, ele não consegue ver. Outras pessoas, com base na minha mesma postura, dizem que o meu problema é que eu sou muito inteligente.
Então eu fico, tipo assim, caçando picuinhas dentro do adventismo ou dentro da fé evangélica, que eu considero herética e etc., para dizer que aquilo ali está errado, porque eu sou muito inteligente, e aí eu uso essa minha muita inteligência para o mal. Por isso que eu digo que os meus críticos são incoerentes nesse aspecto. Porque para eles, falar mal de mim vale tudo. Vale dizer que eu sou muito burro e muito inteligente, tipo, meio que ao mesmo tempo. Só que, veja bem, eu tô falando em relação à mesma coisa. Porque quando a gente compara coisas diferentes, esse fenômeno da incoerência, ele é minimizado. Por exemplo, o Ezequiel pode ser muito inteligente em alguns aspectos e muito burro em outros aspectos. Sobre isso eu concordo. Mas o Ezequiel não pode ser ao mesmo tempo muito burro e muito inteligente em relação a um mesmo tema, ou a um mesmo ponto específico de discussão, que muitas vezes é o que é usado, né, pelos meus críticos para de forma incoerente tentar achar qualquer defeito em mim. Então, a pessoa me vê argumentando 5 minutos a respeito da doutrina do santuário celestial. Aí ela não gostou do que ouviu, então ela não se importa com o mérito da discussão sobre a doutrina XYZ do santuário, ou da trindade, ou do sábado, ou da morte, ou da volta de Jesus, ou de qualquer coisa. O que importa é colocar um rótulo no Ezequiel. Muito burro, muito inteligente. Desde que no final a burrice ou a inteligência sirva para explicar que o Ezequiel está errado e ela e o grupo dela está certo. Então não tem nenhuma coerência, só o que importa é falar qualquer coisa para que no fim o Ezequiel esteja errado. E isso é absolutamente incoerente. Agora, veja bem, eu não tenho nenhum problema de ser reconhecido como uma pessoa burra em alguns aspectos e que usa a minha inteligência para o mal em outros aspectos. Porque eu acredito que se eu não trabalhasse com essas hipóteses, eu estaria rejeitando uma faceta normal da experiência humana de pecado. O pecado debilitou a todos nós. Então todos nós temos algum aspecto em que a gente não entende, que a gente é burro, que a gente é sem noção. Em relação às coisas de Deus ou mesmo às coisas da vida. Né? Como é que eu poderia me fechar a essa realidade? Então, não tem nenhum problema chamar o Ezequiel Gomes de burro. E o Ezequiel Gomes se sente uma pessoa extremamente burra em vários aspectos. Então, o meu problema ao ser chamado de burro não é psicológico, como eu não consigo me enxergar como uma pessoa burra. Para mim isso não tem problema nenhum. Inclusive, seria estranho que eu não me considerasse uma pessoa burra. Por quê? Porque eu sou inteligente o suficiente para saber que eu não sei tudo. Como diria Platão, né, se eu não me engano, ou não sei se foi Sócrates, só sei que nada sei. Então veja, acho que foi Sócrates, mas enfim, agora também não vou lembrar. Por quê porque eu não vou lembrar? Porque eu sou burro, porque eu não me aprofundei tanto o suficiente nessa ideia tão clássica da história da humanidade para saber se foi o Platão ou o Sócrates que falou. Entendeu? Porque eu só sei que eu nada sei, eu não sei nem quem falou a frase. Eu só sei que eu nada sei, irmão. Entendeu? E tipo, isso não me ofende em nada, ser reconhecido socialmente como uma pessoa burra e me reconhecer socialmente como uma pessoa burra. O que me incomoda é, na verdade, dizer que eu sou burro quando eu fiz um argumento inteligente que a pessoa que está me acusando de ser burra não consegue refutar. Aí me incomoda, mas não me incomoda porque eu não posso ser retratado como burro. É porque a pessoa não se enxerga. Agora, para que eu cobre que as pessoas se enxerguem, eu tenho que me enxergar. E ao me enxergar, eu reconheço que muitas vezes eu sou uma pessoa burra. Ou, poderia dizer, né, das questões de usar a inteligência para o mal. Nós, como pecadores, usamos a nossa inteligência, as nossas capacidades, para atingir os nossos objetivos. E os nossos objetivos nem sempre são limpinhos e bonitinhos e gostosinhos e cheirosinhos de Jesus. Às vezes os nossos interesses têm que ver com egoísmo, com malícia, com vaidade, com orgulho, com agressividade, com maldade. E eu não me importo de ser acusado, às vezes, de usar a minha inteligência para o mal. O que me incomoda é simplesmente a pessoa querer moralizar o uso correto que eu faço da minha inteligência, porque ela não consegue refutar o que eu falo na minha inteligência. Isso incomoda, mas não é porque me incomoda ser retratado como uma pessoa inteligência que usa a minha inteligência para o mal. Mas porque eu gostaria que a pessoa que assim me critica tivesse o mínimo de coerência e se enxergasse. Qual que é o incentivo que eu tenho para ficar usando a minha inteligência para o mal, conforme essas pessoas às vezes dizem? Por que eu não vou usar a minha inteligência para o mal de verdade? Por exemplo, algumas pessoas me criticam
dizendo que eu sou um mentiroso. E, aliás, eu fiz um vídeo bem pesado em relação a uma pessoa que me acusou de ser mentiroso aí no passado recente. O Ezequiel Gomes é mentiroso porque ele está enganando as pessoas. E isso vem tanto da parte de adventistas quanto não adventistas. É muito curioso isso. Por exemplo, quando a pessoa adventista me vê atacando um problema na instituição, Ezequiel está mentindo. Quando um não adventista me vê argumentando a favor da doutrina adventista, eles dizem: Ezequiel está mentindo. Para tentar dizer que o Ezequiel está errado, porque isso é só o que importa. Nada mais importa para esses grupos. Só que, veja bem, pessoal, a mentira ela é uma coisa absolutamente séria, absolutamente grave, absolutamente nojenta, e que deve ser banida da nossa esfera de relações e etc. e tal. Entretanto, é difícil para a gente retratar as coisas tais quais elas são o tempo todo e não cometer uma injustiça naquilo que a gente fala, ou não em algum momento. É muito difícil você fazer isso, porque a gente não consegue contextualizar tudo o tempo todo para ser o mais correto, imparcial, profundo e justo possível com cada argumentação. Então, tipo assim, todos nós temos que admitir, conforme diz a palavra de Deus, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não porque a gente pode e deve mentir com dolo, né, com engano. Isso, de fato, nenhum cristão pode fazer. E todo aquele que ama e pratica mentira nesse sentido foi jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Certo? Mas o problema não é a gente ser reconhecido como mentiroso. É a pessoa não refutar o que a gente diz de verdade e simplesmente nos acusar como mentiroso para simplesmente não ter que lidar com a verdade que ela está ouvindo da nossa boca. Mas o Ezequiel não está preocupado de não ser reconhecido como um mentiroso, como um rótulo. Não, entende? Tipo assim, ó, dentro do nível do ideal e da perfeição, o Ezequiel é mentiroso, porque não expressa a verdade de forma perfeita em todo momento. Não é justo e correto, e imparcial, e profundo, e maravilhoso todo momento. Então, em algum momento, várias coisas que saíram da minha boca são mentiras. Em que aspecto? No aspecto de não refletir o todo da verdade, da realidade. Certo? Porque é difícil a gente expressar o todo do total da realidade o tempo todo. Inclusive, dentro desse aspecto, a gente tem que tomar cuidado com todo o discurso a respeito de qualquer pessoa. Tanto no que seria bom ou no que seria mal. Tipo assim, aquela pessoa não presta e vai pro inferno. Tipo, acabou, é simples assim. Aquela pessoa é maravilhosa e vai pro céu. Acabou, é simples assim, não tem nenhuma área cinzenta. Aquele cara que você está dizendo que é mau e vai pro inferno, ele não tem nenhuma fé, ele não tem nenhum arrependimento, ele não tem nada de bom. E aquela pessoa que você acha que é boazinha e vai pro inferno, não tem nada de mal, ela é perfeita, ela já está no céu. Provavelmente a verdade não é nenhuma coisa nem outra, ela não é tão simplista assim. E a gente expressa a verdade de forma imperfeita, e na nossa imperfeição, aquilo que a gente acha que é verdade às vezes é mentira. Só que essa realidade humana, ela não tem que ver unicamente com o pecador Ezequiel Gomes, tem que ver com o pecador que critica o Ezequiel Gomes da mesma forma. Os juízos do Ezequiel Gomes não são definitivos sobre as coisas e as pessoas, mas também o juízo de nenhum de vocês é definitivo a meu respeito, certo? Das minhas coisas. Então isso também é importante da gente entender. Não tem o problema de ser rotulado como uma pessoa ruim, ou mentirosa, ou pecadora, ou isso ou aquilo. Mas sim de ser rotulado dessa forma, de uma forma injusta, num contexto onde a gente não está mentindo, a gente tem como demonstrar que não está mentindo. Porque a pessoa simplesmente, ou as pessoas não querem enxergar as realidades. Aí elas querem se defender do que a gente diz, e que maneira mais fácil tem da gente se defender do que a outra pessoa está dizendo, do que não lidar com o mérito do que ela diz e chamar ela de mentirosa. É bem fácil, não é? Isso não é um bom caminho para a gente tratar. Aí o que acontece, cara? O Ezequiel, então, é essa pessoa pecadora, mentirosa, o que mais que o pessoal fala? Magoado. Cara, magoado é um defeito, assim, um pecado, sei lá, um problema que as pessoas às vezes atribuem a mim, assim, que eu acho, assim, dos mais curiosos, assim, que são lançados contra mim. Porque, veja bem, eu faço
denúncias pesadas contra a administração da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo. Aí o Adventista diz assim, ele está falando isso porque ele é magoado. E aí, em um passe de mágica, os problemas da instituição desaparecem. Gente do céu. Por mais que as minhas críticas à instituição adventista possam ser ponderadas, e pode haver um ceticismo para dizer que sim, talvez o Ezequiel não esteja correto, e etc., não pode eliminar o que a gente denuncia de forma pesada como uma mera mágoa. E nem é o ponto da gente dizer que não existe mágoa. Só que assim, sempre que eu sou acusado de mágoa, eu sempre falo assim pra pessoa, né? Cara, mágoa é um negócio tão besta, tão pequeno, que não cabe pro que eu sinto em relação à administração da Igreja Adventista. Não é que não possa haver um elemento de mágoa no meu sentimento amplo e completo. Mas esse elemento mágoa é ínfimo de pequeno. Tipo assim, ó. Vamos trabalhar com uma hipótese aqui, se a gente pudesse compor um sentimento de vários outros, tá? Então, vamos pensar assim, que o meu sentimento com a administração da Igreja Adventista seria 99,9% indignação e 0,01% mágoa, entende? É tipo isso que eu tô querendo dizer aqui. E também não estou dizendo que o meu sentimento é composto só de indignação e mágoa. Pode ter 1 milhão de coisas compondo esse 100%. Mas mágoa é tipo 0,01%. Só que veja que, retoricamente, a pessoa ela já consegue descartar tudo que eu falo, simplesmente porque eu supostamente tenho o defeito, o pecado da mágoa, e aí acabou a conversa. E veja, eu não tenho problema de ser criticado e identificado como uma pessoa que tem mágoa, porque se eu tenho 0,01% de mágoa no meu sentimento em relação ao adventismo, ou a instituição adventista, eu tenho mágoa. Agora veja bem, cara, a gente vai negar a realidade humana, os nossos sentimentos, para que você se sinta tranquilo e etc. com os rumos da instituição a qual você pertence? Será que você, no meu lugar, teria um pouco mais do que 0,01% de mágoa? Será que a mágoa ocuparia um espaço mais central no seu sentimento do que no meu? Porque se tem uma coisa que eu nunca penso a respeito das pessoas é que elas têm mágoa. Porque pra mim esse é um sentimento tão idiota, tão besta. Não é uma coisa assim que me incomoda, a pessoa tem mágoa. Não, mágoa é uma coisa boba, assim, sabe? Tipo, normal, vamos dizer assim. Muito pequena para ser considerada um problema grave. Sei lá, as pessoas têm ódio, as pessoas têm ciúmes, as pessoas têm uma vaidade horrorosa, as pessoas têm orgulho horroroso, as pessoas têm assim, preconceito maligno, baseado em aparência, baseado em burrice e maldade. Para mim tudo isso é muito maior, né? Muito mais grave do que mágoa. Mas tudo bem, algumas pessoas identificam que o Ezequiel Gomes tem o defeito da mágoa e blá blá blá. E tudo bem caracterizar o Ezequiel Gomes assim. Eu seria não humano se eu não tivesse alguma tristeza, alguma mágoa em relação ao que aconteceu comigo dentro da instituição adventista. E isso não tem que ver com um sentimento, por exemplo, da minha parte, que eu, por exemplo, assim, eu mereça ser muito bem tratado e não sei o quê, eu mereço uma posição de destaque, eu mereço isso e aquilo. Eu não tenho sentimentos de merecimento em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, em relação ao ministério e coisas do tipo. O que eu tenho é uma sensação de absurda injustiça diante da absoluta incoerência da administração da igreja em relação à minha pessoa e em relação a outras pessoas. Mas não é porque eu acho que eu sou melhor do que essas outras pessoas, é porque eu uso essas pessoas como parâmetro para analisar o meu próprio caso, tá? E isso é uma coisa interessante, assim, né? Tipo, por exemplo, o Ezequiel Gomes tem os defeitos dele. Aí o Ezequiel Gomes não pode ser perdoado e ele tem que ser excluído do ministério. A única forma que eu aceitaria isso de boa é que toda pessoa que tem defeitos e pecados
também fosse excluída do ministério e não existisse ministério adventista do sétimo dia. Porque se um pastor qualquer um, pode ser pastor mesmo tendo defeitos e pecados, por que o Ezequiel Gomes não pode ser pastor tendo defeitos e pecados? E não é o ponto de que ser pastor para mim é a coisa mais importante do mundo, porque nem é o caso. Eu não sei se vocês entendem isso, mas isso não é o caso. Eu continuo com o meu chamado intacto, não atuando como pastor da Igreja Adventista do sétimo dia. E continuo escrevendo, continuo publicando, continuo gravando, e continuo defendendo, e continuo indo no debate, continuo produzindo teologia, e acabou, enfim, o que eu fui chamado para fazer eu continuo fazendo. Entende? E etc e tal. Só que, no nível da coerência, se os pastores podem ter defeitos e pecados, Ezequiel Gomes pode ter defeito e pecado. Se eu for excluído por causa dos meus defeitos e pecados, aí eu vou ter que dar uma olhada nos defeitos e pecados dos demais. Não é porque eu sou melhor que eles, é porque supostamente eles podem ter defeitos e pecados e eu não. Só que veja bem, cara, nesse momento vai ser preciso a gente tratar as questões com uma seriedade que muitas vezes as pessoas não querem que a gente trate. Porque elas simplesmente não querem enxergar o famoso 2 pesos e 2 medidas, elas não querem enxergar a realidade das questões para admitir que o grupinho ao qual elas pertencem está errado diante de um mero indivíduo. De um indivíduo, inclusive, defeituoso e pecador. Mas não tem como escapar disso, certo? A não ser que você falsifique todas as coisas para dizer que o grupo, que também é defeituoso e pecador, pode ser defeituoso e pecador, mas aquele indivíduo ali, aquele ali é defeituoso e pecador, ele não pode. Aí não dá. Nesse caso, vocês estão me tratando como vocês não gostariam de ser tratados. E aí, vocês perderam, não foi meramente uma coerência teórica, vocês perderam o cristianismo. Aí se vocês são a igreja que perderam o cristianismo, o indivíduo vai poder apontar. Olha, essa igreja aí não é cristã. Não, mas você é defeituoso e pecador. Não estou dizendo que eu não sou defeituoso e pecador. Só estou dizendo que vocês não são cristãos. Simples assim. E esse argumento funciona para ambos os lados. Da mesma forma, o Ezequiel poderia ser apontado como não cristão, caso realmente o que ele estivesse fazendo fosse tratar os outros diferente do que ele quer ser tratado. Por isso, eu não tenho problema nenhum de ser demonstrado e acusado como uma pessoa defeituosa e pecadora. Porque é óbvio que eu sou defeituoso e pecador e jamais pretendi o contrário. Nunca na face da terra passou pela minha mente que eu pudesse ser qualquer coisa diferente de uma pessoa com defeito e com pecado. Enfim, assim funciona. Por isso, eu sou uma muralha contra vocês. Porque vocês não conseguem demonstrar a minha incoerência. Porque nada do que eu falo vem com o pacote do tipo, eu sou sem defeito e sem pecado. Só que assim, no meio das acusações assim contra mim, dos meus defeitos, dos meus pecados, às vezes a gente sai assim desse ambiente meio etéreo, assim, a gente começa a entrar em outras coisas, assim, porque na verdade os grupos, quando eles querem combater um indivíduo que propõe um desafio ao referido grupo, eles não se cansam até encontrar qualquer coisa que possa ser dita a respeito da X pessoa para minimizar, assim, o desconforto social do criticismo e tudo mais. E aí, tipo assim, cara, a gente entra em questões, assim, absolutamente abomináveis, sabe? Tipo assim, olha, eu já fui acusado de ser um cara viciado em pornografia e mulherada e não sei o quê, e ao mesmo tempo ser homossexual e gay. Eu já fui acusado de tudo isso. Não importa o quão incoerente isso seja internamente, porque o que importa é para esses grupos pintarem o Ezequiel. Por exemplo, uma vez eu fiz um vídeo sobre a Maísa Ribeiro, que ela estava falando umas bobagens lá sobre pornografia no canal dela. Que como é que é? A criança que é gerada no ato sexual, ela é o que os pais estão sendo na hora do ato sexual. Aí ela fala assim, se você estiver vendo pornografia, transando,
e a sua mulher engravidar naquele momento, tipo, aquele filho é do diabo porque o filho pertence àquilo que está acontecendo ali naquele contexto. Aí eu dou o exemplo no meu vídeo dizendo assim, galera, então vamos pensar da seguinte forma, um casal vendo pornografia, tem um filho, esse filho é do diabo. Agora, esse casal que está transando lá no filme, eles não estão vendo pornografia enquanto eles assistem, enquanto eles gravam o filme. E aí o cara transa com a menina ali, ejacula dentro dela e ela engravida. Daí o filho deles não é do diabo porque eles não estavam vendo pornografia naquele momento. Aí as pessoas ficam com raiva do Ezequiel, cara. Dizem, não, então você fala isso porque você é viciado em pornografia e fica vendo essa mulherada rebolando no TikTok, no Instagram, nos filmes pornô e blá blá blá. O que uma coisa tem a ver com a outra, cara? Ninguém estava defendendo lá no meu vídeo que você tem que ver pornografia. Mas a burrice é infinita dessas pessoas. E aí pega qualquer coisa. Não, então você só pode estar falando isso aí. Não é porque você está preocupado com uma heresia estúpida sendo pregada no púlpito da igreja por parte da Maísa Ribeiro. É porque você é viciado em ver mulher pelada na internet. Ou querer dizer que o Ezequiel é gay. Acho que já teve uma meia dúzia de pessoas com esse papo. Porque elas acham que o Ezequiel gesticula ou fala de uma forma que é afeminada na cabeça dele. Então o Ezequiel só pode ser gay. Não importa que isso desrespeita a família do Ezequiel, a história do Ezequiel, a pessoa do Ezequiel e etc e tal. E veja bem, galera. O que incomoda nesse tipo de coisa não é que o Ezequiel seja retratado como um tarado da mulherada ou como um homossexual na internet. Isso não é um problema. O problema é o nível de burrice que a pessoa tem que ter para fazer um julgamento absolutamente superficial sobre uma pessoa baseado simplesmente que ela fala coisas que ela não quer ouvir. Porque, veja bem, vamos trabalhar que o Ezequiel fosse homossexual, fosse casado com um João da Silva do caminhão e etc e tal. Você que fala essas bobagens aí sobre o Ezequiel. O sábado virou domingo por causa disso? A alma ficou imortal por causa disso? Deixou de existir Santuário Celestial? Gleison Pércio deixou de ser um semi-analfabeto? Elias Soares deixou de ser um herege porque o Ezequiel é casado com João da Silva do caminhão? Não, né? Então, tipo, é ridículo. É ridículo esse papo, entende? Como se, inclusive, as pessoas pudessem ser julgadas na sua experiência, na sua sexualidade, por exemplo, com base na absoluta superficialidade, como se essas pessoas não soubessem. Gente, existem pessoas, homens, por exemplo, que é aquele tipo machão, assim, né? Podemos dar um exemplo, sei lá. Tipo o Rick Martin, por exemplo, que é um cara que era cantor aí de uma banda, não sei das quando, um cara bonito, forte, etc e tal. Ele podia pegar a mulher que quisesse. Ele não tinha jeito de gay. Aí depois ele foi lá chorando na internet, na televisão, dizendo que estava saindo do armário, que ele era gay e que ele não aguentava mais ficar quieto sobre isso, porque ele tinha que meio que pintar o papel que ele pegava todas as meninas, que ele vivia, tipo, né, living la vida louca dele lá. E, tipo assim, a maioria das pessoas não sabia que ele era gay. Inclusive, né, tem vários caras, assim, que são gays que você não imagina. E tem outras pessoas, inclusive, que têm trejeitos afeminados, são casados, têm filho, nunca transou com homem, nunca fez nada de errado com gay, nem pornografia, nem nada, zero. Então, tipo, é muita burrice esse papo, entende? E tipo assim, porque no final das contas, o que importa para essas pessoas é justificar o seu grupinho e a sua própria experiência dentro desse grupinho. Não importa a verdade das coisas. Ao Ezequiel Gomes, nada incomoda ser retratado de forma injusta numa direção ou em outra direção em relação a qualquer coisa. Porque o Ezequiel Gomes conhece os seus pecados sexuais. O Ezequiel Gomes tem o seu histórico de pecados sexuais. Jesus Cristo falou que se você olhar com uma intenção impura XYZ, você já pecou. Eu, Ezequiel, já fiz coisas piores do que meramente olhar com uma intenção impura, dentro da minha experiência como um pecador, dentro da minha sexualidade. Então, tipo, em nada me ofende quem não me conhece, não conhece a minha história, não conhece nenhum dos meus pecados reais, com um papo idiota na internet.
Mas, obviamente, eu sou um pecador na realidade, não meramente na fantasia dessas pessoas imbecis e retardadas mentais que assistem as coisas na internet e acham que podem desvendar a vida do ser humano, porque ela viu ali que fez um trejeito que ele não gostou, que falou um comentário sobre a herege preferida dele que ele não gostou, ou coisas desse tipo, entendeu? E aí também, tipo, tem uma galera assim que às vezes apela, né, para algumas questões assim que são muito perversas, né, que aí eu vou terminar com essas duas coisas, que é a questão da doença mental e com essa coisa de você ser usado pelo diabo. Vou terminar com essas duas coisas. Então, quando você começa a perceber que as pessoas estão absolutamente desesperadas para falar mal de você, porque você está botando o dedo na ferida, desmascarando erros e pecados e problemas e heresias, etc e tal, aí surge um trunfo muito interessante. O Ezequiel é doente mental. Isso é um assunto extraordinário. Assim, eu acho que ninguém deveria minimizar o estudo e a discussão sobre problemas mentais. Porque o problema mental, ele tem que ver basicamente com aquilo que a gente falou lá no começo sobre depravação total. Como o pecado ele afetou a humanidade no contexto da queda, nada que o ser humano sente, pensa, imagina, raciocina, deixa de estar tocado pelo pecado. E qual que é a natureza do pecado? É conduzir à morte. E o processo que conduz à morte é o processo do envelhecimento, do adoecimento e etc. Então, todos nós, seres humanos, depois da queda, temos algum grau de doença mental em algum nível, em algum sentido, que se manifesta na imperfeição da nossa mente, que envelhece, que adoece e morre. Entende? E esse não é um processo que atinge o Ezequiel Gomes, esse é um processo que atinge toda a humanidade, entende? E assim, olha, vamos trabalhar com a hipótese de que o Ezequiel Gomes fosse diagnosticado com um problema mental XYZ, esquizofrenia, sei lá, esquizofrenia, ou depressão, ou autismo, ou transtorno obsessivo compulsivo, ou transtorno de personalidade borderline, ou, sei lá, acho que tem um monte de questões aí de doenças mentais aí. Vamos pensar que o Ezequiel fosse diagnosticado clinicamente, 1 mais 1 é igual a 2, o Ezequiel tem um problema mental. E aí, o sábado virou domingo? A alma ficou imortal? O santuário celestial não existe? A palavra de Deus então é mentira? A gente não pode discutir as questões lógicas da palavra de Deus porque o Ezequiel é um doente mental. E assim, né, cara, e dentro desse bojo, aí as pessoas falam, né, que o Ezequiel é totalmente desequilibrado e totalmente sem noção e blá blá blá, o que é uma absoluta piada, assim, gente, por mais que, tipo assim, olha, o Ezequiel, sem sombra de dúvida, é um ser humano afetado pelo pecado, também no nível mental, isso obviamente não poderia ser negado de forma nenhuma, e mesmo que eu nunca seja diagnosticado com nenhuma doença mental, é óbvio que eu sou uma pessoa com características mentais um pouco diferente da maioria. Então pode ser que sim, eu tenha até alguma doença que não foi nem descoberta ainda, até porque a psicologia ainda está estudando essas coisas, e tem um monte de coisa que a gente nem sabe sobre a mente humana. Então, tipo assim, ó, não tem problema você representar o Ezequiel Gomes como um doente mental. O problema real é você achar que você vai se desvencilhar do que o Ezequiel Gomes coloca como sendo claramente uma verdade da palavra de Deus, simplesmente porque você vai colocar um rótulo nele de doente mental e acabou a discussão. Ah, não, ele é magoado, doente mental, louco, devia estar num asilo para doentes mentais com a camisa de força e, enfim, e agora o sábado virou domingo e minha alma é imortal. Gente, é um negócio assim, cara, é um nível de maldade, de burrice, de incompreensão das coisas que é muito pesada, sabe? Eu não tenho nenhum problema de ser descrito como o doente mental. Eu só dou risada dessas coisas, gente. Só que assim, é porque o Ezequiel, como doente mental que é, ele não se importa de ser caracterizado dessa forma. Agora, imagine que o Ezequiel realmente tivesse uma doença mental.
e que ao ser tratado da forma como ele é tratado em alguns contextos, simplesmente para dizer que ele está errado em relação a uma doutrina, de uma discussão bíblica, o Ezequiel desce um tiro na cabeça. E aí, tudo certo para vocês? Para vocês justificarem o grupinho de vocês, vocês podem falar qualquer coisa para as pessoas. E se eu realmente fosse fraco da cabeça e fizesse isso? Quem levaria a culpa? Seriam esses débil mentais, eles sim, doentes mentais, para vir comentar idiotice aqui no canal? E veja, gente, eu não estou querendo dizer com isso que você não pode pegar pesado com o Ezequiel naquilo que você acha que o Ezequiel está errado. Você pode, não tem problema, porque o Ezequiel é casca grossa, ele entende essas discussões, ele entende essas questões. Eu tenho o direito de criticar você, você também tem o direito de criticar a mim, não tem problema quanto a isso. A questão é, busque ser justo no que você fala, até mesmo para realmente ajudar a outra pessoa, caso ela esteja realmente errada, ou realmente doente, ou realmente em pecado, ou finalmente usada pelo diabo. Esse é um dos meus prediletos, assim, da conversa. O Ezequiel é usado pelo diabo. Bom, gente, o pecado de fato é uma coisa complexa, e acho que todos nós que trabalhamos com os conceitos divinos, em função das nossas imperfeições, dos nossos pecados, dos nossos problemas, a gente pode sim ser usado pelo diabo, assim como acho que o apóstolo Pedro foi usado pelo diabo, né? Acho que a maior repreensão que Jesus já fez a um ser humano, acima até do que ele falou dos fariseus, que o fariseu Jesus chamou de filho do diabo. Para Pedro ele falou assim, arreda de mim, Satanás. Foi direto, né? Não era o filho do Satanás que estava falando com ele, era o próprio. Então, tipo assim, de fato, se o apóstolo Pedro não foi isento disso, o Ezequiel não seria isento disso. E nesse aspecto, todo mundo que ouve o Ezequiel Gomes precisa estar alerta contra possíveis erros diabólicos do Ezequiel. Isso não é errado. Vocês têm que estar alertas quanto a isso. Mas vocês têm que estar alertos quanto a isso em relação a vocês mesmos, em relação a tudo e todos ao redor de vocês. E o ponto principal do meu incômodo em relação a isso não é assim que eu não possa ser retratado como um filho do diabo. Eu cresci no mundo do rock and roll, onde ser filho do diabo, assim, teoricamente, era motivo de orgulho, não de vergonha. Tá? Então, ser me chamado de filho de diabo, para mim, me dá lembranças da minha adolescência, onde isso era muito positivo, não era errado, não era ruim, não. Claro, eu era um ateu, não acreditava em Deus nem no diabo, e a gente usava essa figura do Satanás para simplesmente representar um pouco da nossa rebeldia contra certos padrões da sociedade, etc. e tal. Eu sempre tive, né, esse tipo de experiência, esse tipo de ideia, né? Então tem um pouco disso aí e tal. Mas a grande questão que me incomoda, né, nessa discussão toda é assim a absoluta superficialidade sobre o que a pessoa pensa a respeito do diabo. Isso é um problema. Não é porque ela é um problema comigo, ela é um problema com quem assim pensa. Tipo assim, você realmente acha que o diabo ia se colocar na internet para reclamar de pastor visto em motel com puta na igreja adventista do sétimo dia? Eu acho que no máximo que o diabo poderia fazer num caso desse tipo ia se colocar na internet para comemorar esse fato, não tipo para denunciar, tentar consertar, tentar resolver. Vocês me entendem? Tipo, acho que vocês têm uma visão muito pequena, muito besta do negócio, entende? E assim, ó, uma outra coisa importante é que assim, vocês acham que, por exemplo, características negativas são do diabo e positivas são de Jesus. Mas não é simples assim. Por exemplo, Judas deu um beijo em Jesus ao traí-lo. Uma coisa positiva, não deu um soco na cara, deu um beijo. Mas foi uma das atitudes mais diabólicas descritas na Bíblia. Pedro arrancou a orelha do cara na espada. Foi uma atitude movida pela indignação ali, que tinha algo divino ali no meio, né? Não era uma coisa tão diabólica quanto Judas, né? Pelo menos era menos diabólica. E aí, nesse caso, Jesus cura lá o rapaz com a orelha dele, mas Jesus permite que ele assim faça para demonstrar um pouco desse negócio. Às vezes, você vê na Bíblia, Deus envolvido em um monte de coisa extremamente negativa, de denunciar o pecado, de levar o povo para o cativeiro, das maldições da aliança, e etc, e etc, e etc. Um monte de treta, que é Deus por trás da treta, não é o Ezequiel Gomes por trás da treta, nem o diabo. Então, assim, o que me incomoda nesse negócio não é eu ser retratado, quero que você exploda, cara.
Mas é a questão assim realmente do fato e da verdade de como que as coisas são. Entende? O Ezequiel Gomes provavelmente tem todos os defeitos e pecados que você acha que você percebe nele. Ou falta de amor, falta de fé, transgressões, dificuldades sexuais, questões com dinheiro, com mentira, com agressividade, ou com maldade. E eu não estou dizendo isso com orgulho, olha, eu sou pecador mesmo e acabou. Não. Diante de Deus e diante de vocês, eu peço a Deus perdão pelos meus pecados. Por aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Tudo bem? Mas assim, o que me incomoda nas questões como um todo não é ser retratado como um pecador, alguém falar mal de mim, como se eu estivesse tipo numa briga de ego para dizer que eu sou melhor que os demais, que eu posso julgar todo mundo, que eu não sou pecador, que blá blá blá. Eu acho isso assim uma forma muito lamentável de vocês não aproveitarem que vocês conhecem o Ezequiel Gomes e realmente pararem para pensar nos desafios que o Ezequiel Gomes propõe para o grupo de vocês, seja adventista ou anti-adventista, para fazer vocês pensarem. Não quer dizer que vocês vão ter que concordar no final da jornada com o Ezequiel, mas quer dizer que pelo menos vocês vão ter que aprender a pensar, vocês vão ter que aprender a argumentar, vocês vão ter que aprender a estudar a Bíblia, vocês vão ter que aprender a tratar as pessoas, vocês vão ter que aprender a perdoar o erro do Ezequiel quando ele errar. Vocês vão ter que aprender a repreender o Ezequiel corretamente para que ele não continue errando. Vocês vão ter que aprender a amar o Ezequiel. Até porque vocês sempre dizem assim, né? Que o Ezequiel tem que perdoar, senão ele não vai perdoar e senão ele não vai para o céu e blá blá blá. Da mesma forma, se vocês não me perdoarem, vocês não vão para o céu. Se a igreja adventista do sétimo dia não me perdoar, não vai para o céu. Porque não adianta você usar só o argumento contra mim. Vocês têm que usar também a meu favor. Então, aprendam a falar mal e podem falar mal quando vocês quiserem do Ezequiel. Um abraço.